Você já sentiu que mesmo orando, mesmo buscando, algo dentro de você não encontra paz? Muitos vivem essa sensação de impotência espiritual, acreditando que fé é apenas repetir palavras ou seguir regras externas. Mas Andrew Murray nos mostra que a fé que realmente agrada a Deus é viva, pulsante e capaz de transformar cada passo do seu dia. Não é uma fé teórica, não é uma fé que se contenta com rituais. É uma fé que se manifesta na entrega completa, na intimidade diária com o Espírito Santo e que naturalmente cria um escudo ao redor da sua vida, afastando as forças que tentam roubar sua paz. Imagine a diferença entre apenas crer e crer de um jeito que gera mudanças visíveis no seu coração, na sua mente e nas suas relações. Essa é a fé que transforma, que purifica, que fortalece a alma. Agora, quero que você escreva nos comentários: minha fé é viva e transforma. Faça isso agora, enquanto sente o peso dessas palavras no seu coração. Apenas alguns segundos de presença podem começar a despertar algo que estava adormecido. E essa é a primeira chave para entender o que Andrew Murray chama de fé que agrada a Deus. Muitas pessoas confundem fé com esperança vaga, com desejar que algo aconteça. A fé que agrada a Deus não é desejo passivo. Ela exige entrega, ação e comunhão constante com Ele. Andrew Murray ensina que a fé nasce de uma vida devocional profunda, de momentos de silêncio e solitude, onde o Espírito Santo pode falar diretamente ao seu coração. Não adianta apenas saber da Bíblia ou frequentar cultos. É necessário internalizar a palavra, meditar nela e permitir que ela molde cada decisão e pensamento seu. Quem pratica isso relata mudanças significativas na clareza interior, na força de decisão e na paz diante dos desafios diários. Para sentir essa presença de forma real, feche os olhos e respire profundamente. Visualize o Espírito Santo envolvendo você com uma luz que limpa medos, dúvidas e ansiedade. Cada respiração traz mais intimidade, mais confiança e mais entrega. É nesse estado que a fé se fortalece e você começa a perceber que não precisa lutar sozinho. Murray enfatiza que essa prática constante de oração silenciosa e fervorosa constrói uma blindagem natural contra tudo que ameaça a sua paz espiritual. Se estiver gostando, torne-se membro deste canal e receba vídeos exclusivos sobre a vida espiritual, ensinos profundos da palavra, reflexões guiadas pelo Espírito Santo, estudos bíblicos reveladores e mensagens devocionais que fortalecem sua comunhão com Deus todos os dias. Você já percebeu como pequenas resistências diárias podem corroer a fé? O mau humor, a crítica, o medo de errar. Tudo isso alimenta o inimigo interno que tenta te afastar do propósito divino. A fé que realmente agrada a Deus se manifesta na disciplina espiritual diária. Oração, leitura devocional, entrega total e humildade cristã. Não é um esforço mecânico. É permitir que Deus transforme seu caráter, suas reações e até suas emoções. Cada pessoa que aplica isso relata um aumento significativo na confiança em decisões e na percepção de proteção espiritual, como se algo invisível estivesse guiando cada passo. Murray nos lembra que a oração não é apenas pedir, mas um encontro direto com a presença de Deus. Quando você ora de forma sincera e intensa, é como se cada célula do seu corpo se alinhasse à vontade divina. Visualize agora a sua vida sendo envolvida por essa presença, sentindo-a forte, serena e protetora. Cada desafio que antes parecia insuperável perde peso. E você percebe que a fé não depende das circunstâncias externas, mas da sua ligação íntima com o Criador. Muitas vezes, a dúvida tenta minar nossa fé. Será que sou capaz? Será que estou fazendo certo? São perguntas comuns, mas a fé verdadeira não é ausência de dúvida. É perseverança mesmo quando a dúvida está presente. Andrew Murray ensina que a fé se fortalece na prática constante da oração intercessora, da devoção diária
e da entrega completa a Deus. Quem se dedica a essa prática sente uma transformação gradual, mas profunda, que impacta emoções, pensamentos e decisões. A fé que agrada a Deus também exige renúncia e submissão. Não é sobre sacrifícios externos ou regras rígidas, é sobre alinhar seu coração ao coração de Deus, permitir que Ele seja o centro da sua vida, que suas escolhas sejam guiadas pelo Espírito. Murray enfatiza que essa entrega cria uma força invisível, capaz de afastar influências negativas e trazer clareza mesmo nos momentos mais turbulentos. É uma força que não se vê, mas se sente intensamente, uma presença que protege e orienta. Imagine agora uma situação de grande desafio em sua vida. Sinta o medo, a ansiedade, a incerteza. Agora, entregue tudo isso a Deus, permitindo que Ele ocupe cada espaço do seu coração. A fé que agrada a Deus não se manifesta em ausência de dificuldade, mas em presença constante de confiança, mesmo no caos. Cada pessoa que pratica esse nível de entrega relata uma sensação de paz que supera qualquer dificuldade, uma força interna que não depende de circunstâncias externas. Você pode aplicar ainda hoje uma prática simples. Reserve 5 minutos, sente-se em silêncio, feche os olhos e converse com Deus como se Ele fosse seu amigo mais íntimo. Expresse gratidão, peça orientação, confesse medos, sinta sua presença ao seu lado, firme e protetora. Essa prática diária é um ritual poderoso que aumenta a fé, fortalece a mente e cria um campo de proteção espiritual perceptível. Quem aplica relata clareza mental, decisões mais firmes e uma sensação de segurança interior que transforma a vida cotidiana. Andrew Murray também nos alerta sobre a humildade cristã. Fé que agrada a Deus não é orgulho espiritual, não é ostentar conhecimento ou espiritualidade. É reconhecer nossas limitações, depender inteiramente de Deus e permitir que Ele nos molde. Esse reconhecimento cria abertura para receber insights, direção e força, tornando sua oração mais eficaz e sua presença diária mais alinhada com o Espírito. Pessoas que adotam essa postura sentem o ambiente ao redor responder de forma positiva, como se a própria vida se ajustasse à presença divina que emanam. É comum acreditar que fé é para momentos de crise, mas Murray ensina que a fé constante, aplicada no dia a dia, cria resistência natural contra qualquer adversidade. Cada desafio se torna um teste para fortalecer sua entrega, não um obstáculo intransponível. Quando a fé é vivida diariamente, você percebe uma transformação sutil, porém poderosa. Suas decisões são mais alinhadas, suas emoções mais equilibradas, sua mente mais clara e seu coração mais conectado à voz de Deus. A oração profunda é outra chave. Não se trata de palavras elaboradas ou de fórmulas prontas, mas de um diálogo sincero, onde o coração é ouvido mais do que a boca fala. Imagine-se em um diálogo com Deus, expressando cada desejo, medo e gratidão, sentindo cada palavra tocar sua presença. Essa prática cria uma conexão imediata que fortalece a fé, reduz o medo e torna a presença de Deus uma realidade tangível na sua vida. Cada obstáculo interno ou externo que você enfrenta pode ser transformado em oportunidade de fortalecer sua fé. Murray nos ensina que não há situação pequena ou grande demais. O importante é permanecer firme na entrega e na oração, mesmo quando tudo parece contra você. Pessoas que aplicam essa prática relatam uma mudança de perspectiva. Desafios não são inimigos, mas catalisadores para crescimento espiritual e fortalecimento da fé. A vida devocional diária é fundamental. Reserve momentos para silêncio, leitura bíblica, oração e contemplação. Andrew Murray enfatiza que a constância na prática é mais importante do que intensidade ocasional. Quem adota essa disciplina sente a presença de Deus de forma contínua, percebe sinais sutis de direção e experimenta uma paz que não depende de condições externas.
Essa disciplina cria um padrão mental e espiritual que fortalece sua fé e protege seu coração. A entrega total cria um campo de proteção invisível, mas real. Não é magia ou misticismo, é alinhamento espiritual profundo. Cada ato de oração, cada instante de humildade e cada passo de obediência constrói uma estrutura interior que fortalece contra medos, dúvidas e influências negativas. Pessoas que vivem assim relatam que decisões difíceis se tornam claras, conflitos internos diminuem e a sensação de orientação divina se torna constante. Visualize agora a sua vida como um jardim. Cada oração profunda, cada momento de entrega é como uma semente plantada nesse solo. Com cuidado, constância e presença, essas sementes crescem e produzem frutos de fé, paz, coragem e clareza. Murray destaca que a fé que agrada a Deus não é instantânea, mas fruto de prática diária, paciência e dedicação. A transformação acontece silenciosa, mas é perceptível e poderosa. A prática de oração intercessora amplia ainda mais esse poder. Não é apenas pedir para si mesmo, mas elevar outros em pensamento e coração. Esse ato gera uma ressonância espiritual que conecta você ao fluxo da graça divina. Quem pratica relata um aumento de sensibilidade espiritual, percepção de orientação e uma sensação de proteção que transcende a compreensão racional. A fé verdadeira cria resistência natural ao desânimo e à dúvida. Quando você pratica a entrega, a oração profunda e a devoção diária, desenvolve uma força interior que torna as circunstâncias externas menos impactantes. Andrew Murray chama isso de vida no espírito. Uma vida onde a presença de Deus é constante e a fé não vacila mesmo em meio às tempestades. Cada passo no caminho da fé profunda requer renúncia ao controle próprio e submissão ao divino. Não é perda, é ganho em abundância espiritual. Cada momento de entrega aumenta a confiança, clareza e segurança interior. Pessoas que aplicam essa prática relatam um estado contínuo de paz, um senso de direção e uma percepção de proteção invisível que orienta decisões e fortalece o coração. Agora, sinta a força dessa fé se manifestando no seu corpo e na sua mente. Inspire profundamente, conecte-se à presença de Deus e visualize-se envolto em luz, protegido e guiado. A cada respiração, permita que sua entrega aumente, que sua fé se solidifique e que seu coração se abra para perceber a ação do Espírito. Essa prática simples, aplicada diariamente, é a essência do que Andrew Murray ensina. Fé que agrada a Deus e afasta o inimigo. Faça essa prática diariamente, com constância e presença. Permita que a oração, a devoção e a entrega moldem seu coração. Observe como sua vida começa a se alinhar com o fluxo divino, como a paz se intensifica e como desafios perdem o peso que antes pareciam insuportáveis. Cada momento de entrega é uma oportunidade de crescimento e fortalecimento da fé. Permaneça atento ao chamado do Espírito em seu dia a dia. Murray ensina que a fé verdadeira não depende de grandes momentos, mas da constância em pequenas ações, oração, gratidão, humildade e presença. Quem aplica isso relata uma vida mais clara, mais centrada e mais protegida. Uma vida onde a fé se torna tangível e efetiva. Sinta agora o impulso de continuar nesse caminho, mesmo sem saber exatamente o que virá. A fé que realmente agrada a Deus se revela no movimento constante, na entrega diária e na intimidade com o Espírito. Cada prática que você realiza, cada oração que faz, constrói um campo de força invisível que transforma não apenas sua mente, mas toda a sua experiência de vida. Permita-se abrir para novas dimensões de fé, mais profundas e transformadoras. Observe sinais sutis no dia a dia, pequenas mudanças que indicam que sua entrega está surtindo efeito. Murray nos lembra que a fé não é uma ferramenta, mas uma vida. Um estado de presença contínua com Deus.
que naturalmente afasta qualquer influência contrária e fortalece cada aspecto da sua existência. Sinta a energia desse ensinamento pulsando agora, conectando você a algo maior, algo invisível, mas real. Cada respiração, cada pensamento voltado à entrega, cada oração silenciosa está construindo dentro de você um alicerce espiritual sólido. A fé que agrada a Deus não é apenas crença, é experiência viva, transformação diária e proteção contínua. Visualize a sua vida sendo guiada por essa presença, sentindo clareza, paz e força, mesmo nos momentos mais desafiadores. Permaneça nesse estado, respirando e se conectando, sabendo que a prática constante de oração, entrega e devoção é o caminho para desenvolver uma fé viva, que agrada a Deus e cria uma barreira natural contra tudo que tenta roubar sua paz. Agora perceba que cada ação sua, cada pensamento direcionado à entrega e à presença divina, está construindo algo invisível, mas tangível em sua experiência. Murray nos ensina que a fé verdadeira se manifesta na consistência do coração, na atenção diária ao espírito e na rendição total, gerando efeitos profundos que muitas vezes só se percebem com o tempo. Sinta o chamado para não parar, para continuar explorando essa fé, aprofundando sua intimidade com Deus e praticando oração, devoção e entrega diariamente. A cada instante, você está construindo uma vida protegida, orientada e fortalecida pelo Espírito, experimentando a transformação interna que Andrew Murray revela como a verdadeira essência da fé que agrada a Deus e afasta o inimigo. Agora permita-se expandir ainda mais essa percepção, visualizando cada área da sua vida sendo tocada pela fé viva, sentindo segurança, paz e orientação. Cada prática, cada entrega, cada oração está formando um campo de proteção invisível que não apenas afasta o inimigo, mas fortalece seu coração, sua mente e sua alma para experimentar uma vida mais plena e alinhada com o propósito divino. Quando você pensa em fé, provavelmente imagina algo que se manifesta apenas em momentos extremos. Mas Andrew Murray nos revela que a verdadeira fé que agrada a Deus é sutil, contínua e invisível aos olhos humanos. Ela se manifesta não em gestos grandiosos, mas em decisões silenciosas e constantes de confiar, mesmo quando nada parece fazer sentido. Imagine perceber que cada escolha pequena, cada palavra interior e cada sentimento de entrega constrói uma força invisível que altera a trajetória da sua vida sem que você perceba de imediato. É uma energia que age sem alarde, mas que transforma o ambiente ao redor e fortalece sua alma, criando um campo de proteção que muitos desejam, mas poucos compreendem profundamente. A fé que realmente agrada a Deus não é sobre intensidade momentânea, mas sobre consistência silenciosa. Murray enfatiza que é no cotidiano, nos pequenos momentos de decisão e entrega, que a fé se constrói e se fortalece. Cada ato simples de obedecer, perdoar, entregar ou agradecer é um tijolo na fortaleza espiritual que protege sua mente e seu coração. Imagine viver dias onde a presença divina não é sentida apenas na oração, mas em cada respiração, cada gesto e cada pensamento, onde a vida se torna um reflexo natural da conexão com Deus e não apenas uma série de tentativas esporádicas de alcançar a espiritualidade. Muitas pessoas acreditam que fé é sobre sentir emoções fortes, mas Murray nos mostra que ela transcende sentimentos. Ela é uma postura da alma, uma decisão firme de confiar, mesmo quando o coração quer duvidar. Visualize seu espírito como uma árvore. A fé não é o vento que balança as folhas, mas a raiz que se aprofunda no solo invisível do espírito, sustentando tudo o que você é. Cada momento de silêncio, cada instante de entrega, reforça essas raízes e permite que a tempestade da vida passe sem arrancar o que é essencial. A prática contínua da devoção diária fortalece essas raízes de maneira que muitas pessoas
Só percebem quando olham para trás e veem quanto cresceram sem perceber. Você já percebeu como a vida muitas vezes parece conspirar contra seus planos? Murray nos ensina que a fé verdadeira cria alinhamento interno que faz com que os desafios se transformem em oportunidades de crescimento, não em barreiras. Cada dificuldade enfrentada com entrega se torna uma prova não de resistência externa, mas de transformação interna. É como se a vida estivesse continuamente testando a profundidade da sua entrega, mostrando que a fé não é passiva, mas ativa, moldando respostas e atitudes que antes pareciam impossíveis. Muitas vezes, pensamos que oração é sobre pedir coisas, mas Andrew Murray redefine a oração como encontro íntimo com a presença divina. É ouvir mais do que falar, sentir mais do que pensar. Visualize sua vida como uma tela e cada oração como uma pincelada suave que colore seu espírito com paciência, clareza e força. Aqueles que praticam a oração profunda relatam mudanças significativas. Decisões se tornam mais claras, medos diminuem e a percepção de proteção se torna uma realidade constante, ainda que invisível aos olhos do mundo. A fé que afasta o inimigo não é sobre luta ou resistência direta, é sobre alinhamento com a presença de Deus. Murray explica que cada ato de humildade, cada entrega silenciosa e cada gesto de devoção cria um campo invisível que naturalmente repele pensamentos, medos e energias que tentam desestabilizar você. É uma defesa que não depende de força humana, mas de intimidade espiritual. Uma energia que se constrói com prática diária e presença constante, transformando seu dia a dia em um espaço seguro, mesmo sem perceber. Imagine agora que sua mente é um espaço sagrado. Cada pensamento de entrega, cada oração silenciosa, cada atitude de fé é como colocar uma lâmpada nesse espaço, iluminando cantos antes escuros e criando clareza onde antes havia confusão. Murray ensina que essa clareza não é resultado de esforço humano, mas da constância na presença, na entrega e na prática da fé. Pessoas que aplicam isso relatam perceber oportunidades e respostas antes invisíveis, como se o mundo ao redor se ajustasse à vibração interna da fé. A prática diária da fé também envolve renúncia sutil. Deixar de lado pequenos desejos egoístas, ceder em pensamentos e hábitos, abrir espaço para que o Espírito Santo molde seu caráter. Não é perda, mas expansão. Murray afirma que quem pratica esse tipo de entrega experimenta uma transformação silenciosa, mas profunda, sentindo que suas decisões, emoções e atitudes passam a fluir com maior leveza, clareza e direção espiritual. A fé se torna não apenas uma crença, mas uma forma de viver que protege e orienta. Muitas pessoas acreditam que fé é imediata ou dramática, mas a verdadeira fé se constrói na paciência e na perseverança. Andrew Murray nos lembra que cada ato pequeno de entrega fortalece a conexão com Deus, criando uma presença contínua que transforma situações externas e internas. Visualize cada instante de dedicação como gotas que enchem um vaso invisível. No início, parecem pequenas, mas com consistência, tornam-se um reservatório poderoso de força e proteção espiritual. Quando você percebe que a fé verdadeira é ação constante e entrega silenciosa, começa a ver o inimigo não como algo externo, mas como uma oportunidade para fortalecer sua conexão com Deus. Cada desafio se torna um catalisador, cada dúvida uma porta para aprofundar a confiança. Murray enfatiza que não há força mais poderosa que a fé enraizada na entrega diária, e que quem pratica percebe mudanças na percepção, na paz interior e na capacidade de tomar decisões alinhadas com a vontade divina. A entrega verdadeira não é passiva, é ativa e consciente. É a postura de quem escolhe constantemente confiar, obedecer e buscar a presença de Deus em cada instante.
Visualize seu coração como um templo. Cada momento de oração, cada gesto de humildade e cada prática de devoção diária constrói os pilares desse templo, tornando-o resistente, seguro e repleto de luz. Murray ensina que essa construção silenciosa é o que afasta o inimigo e fortalece a vida interior de maneira profunda e contínua. Você já notou que muitas pessoas confundem fé com esforço ou desempenho? Murray nos mostra que a verdadeira fé não é sobre tentar mais, mas sobre entregar mais. Cada ato de entrega cria um fluxo invisível de proteção, clareza e força, que se manifesta na vida diária de forma prática. Visualize sua entrega como um rio contínuo. Cada gota contribui para uma correnteza poderosa que molda tudo ao seu redor, ainda que pareça imperceptível à primeira vista. A fé que agrada a Deus transforma sua percepção do mundo. Murray nos ensina que, quando a fé está viva, cada evento, cada relação e cada desafio é percebido de forma diferente. Não é que os problemas desapareçam, mas que a presença de Deus altera sua relação com eles. Pessoas que vivem essa prática relatam sentir menos medo, mais discernimento e uma capacidade de agir com calma, mesmo diante do inesperado, como se uma força invisível orientasse cada passo. A oração profunda, quando vivida com entrega total, cria uma comunicação que vai além de palavras. É presença pura, é sentimento de união com Deus. Imagine sentir essa presença envolvendo cada célula do seu corpo, criando uma segurança interior que não depende de circunstâncias externas. Murray enfatiza que essa experiência não é esotérica, mas prática e acessível a todos que cultivam disciplina espiritual diária, entrega sincera e vida devocional consistente. A verdadeira fé também se manifesta na paciência com o próprio processo. Muitas pessoas querem resultados imediatos, mas Murray ensina que a fé cresce como uma planta, lenta, silenciosa, contínua. Cada oração, cada entrega, cada momento de devoção adiciona energia e profundidade à sua vida espiritual. Quem pratica relata que desafios deixam de ser obstáculos e passam a ser marcos que mostram crescimento, amadurecimento e alinhamento com o propósito divino. Quando a fé se torna prática diária, você percebe mudanças na sua energia, no seu comportamento e nas suas decisões. Murray nos mostra que a presença constante de Deus cria uma proteção natural contra pensamentos, medos e influências negativas. É como se cada momento de entrega estivesse construindo um escudo invisível que não se vê, mas se sente e transforma a experiência de vida de quem escolhe praticar com consistência e humildade. A entrega contínua transforma o cotidiano. Cada tarefa, cada relacionamento e cada desafio pode se tornar uma oportunidade de aplicar fé e intimidade com Deus. Murray enfatiza que essa prática não é sobre grandes feitos, mas sobre presença, atenção e dedicação constantes. Pessoas que adotam essa abordagem relatam aumento de clareza, paz interior e capacidade de tomar decisões alinhadas com princípios espirituais, sentindo que algo maior conduz sua jornada de forma silenciosa e eficaz. Você pode aplicar isso agora mesmo. Escolha um momento do seu dia, respire profundamente, silencie a mente e entregue cada preocupação, cada desejo e cada emoção a Deus. Sinta a presença ao seu redor, uma força invisível mas real, que orienta, fortalece e protege. Murray nos lembra que a fé que realmente agrada a Deus não se manifesta em um grande ato, mas na constância da entrega diária, que se torna uma força silenciosa mas poderosa, moldando sua vida de dentro para fora. A prática da fé profunda transforma o olhar sobre os desafios. Em vez de reagir com medo ou dúvida, você aprende a observar, entregar e confiar. Cada obstáculo se torna uma oportunidade de aprofundar a intimidade com Deus.
Pessoas que aplicam essa prática relatam perceber sinais e respostas antes invisíveis, sentindo que a vida se ajusta à presença divina que cultivam. Murray nos mostra que essa percepção é resultado da prática constante, da entrega e da devoção diária, criando um campo invisível de proteção e orientação. Cada respiração consciente, cada momento de silêncio, cada gesto de humildade e entrega constrói uma vida espiritual sólida. Murray enfatiza que a fé que agrada a Deus é construída assim, passo a passo, com consistência, não com intensidade ocasional. Pessoas que vivem dessa forma relatam sentir presença, paz e segurança constantes, percebendo que o inimigo perde força naturalmente diante de um coração entregue e disciplinado. Sinta agora a transformação invisível acontecendo dentro de você. Cada ato de entrega reforçando sua fé, clareando sua mente e fortalecendo seu coração. Cada prática de oração, cada momento de devoção e cada instante de entrega cria um campo invisível de proteção e direção, tornando sua vida mais clara, mais segura e mais alinhada com Deus. Você consegue perceber como mesmo as ações mais simples podem gerar efeitos profundos. O que mais poderia estar acontecendo nesse instante que você ainda não percebeu? Permaneça conectado a essa prática, expandindo a percepção de entrega, intimidade e presença divina. Observe como pequenas mudanças internas reverberam no exterior. Andrew Murray ensina que a fé verdadeira é silenciosa, contínua e transformadora. Cada respiração consciente, cada oração silenciosa, cada ato de humildade contribui para fortalecer sua vida interior e criar um campo de proteção espiritual invisível. Que novos sinais podem surgir agora se você permanecer atento e presente à ação do Espírito? Você sente como algo dentro de você começa a se alinhar, a se fortalecer e a perceber uma proteção invisível. Cada entrega diária, cada gesto de humildade e cada momento de oração cria uma ressonância espiritual que se manifesta de formas sutis, mas profundas. Murray nos mostra que a fé verdadeira é construída assim, no cotidiano, de forma consistente, silenciosa e transformadora. Sinta como cada instante de prática diária, cada gesto de entrega, cada momento de devoção e oração silenciosa constrói uma proteção invisível e fortalece sua vida interior. Murray enfatiza que a fé que realmente agrada a Deus não se manifesta em gestos grandiosos, mas em consistência silenciosa e entrega contínua. O que ainda poderia se revelar se você continuasse praticando presença e fé viva de forma consciente e constante. Permaneça atento aos sinais sutis que surgem quando você mantém a entrega diária, a oração constante e a conexão com o Espírito. Andrew Murray revela que a fé verdadeira cria uma força invisível que protege, orienta e transforma sua vida de forma contínua. Cada gesto, cada respiração, cada momento de devoção contribui para fortalecer sua presença interior. Que próximos passos você pode perceber agora que talvez antes passavam despercebidos para aprofundar essa prática de fé? Sinta o impulso de permanecer nessa entrega contínua, percebendo cada efeito invisível que a fé exerce sobre sua mente, coração e espírito. Murray nos lembra que a fé que agrada a Deus é silenciosa, constante e transformadora, e cada prática diária constrói um campo de força que orienta e protege. Como você pode manter essa prática de forma consistente, percebendo cada sutil efeito que ela gera em sua vida cotidiana? Você consegue perceber como cada gesto de entrega, cada oração silenciosa e cada momento de devoção constrói uma fé viva, capaz de criar proteção, clareza e força interior? Andrew Murray enfatiza que a verdadeira fé não depende de grandes feitos, mas da constância diária de presença e entrega. Que sinais ainda podem surgir se você permanecer atento e praticando essa fé viva todos os dias? Agora,
Visualize sua vida alinhada com essa fé constante, sentindo cada respiração, cada pensamento e cada gesto de entrega fortalecer sua conexão com Deus. Murray revela que a fé que agrada a Deus é construída no cotidiano, de forma silenciosa, contínua e transformadora. Que novas oportunidades surgem agora, que antes você não percebeu, para aprofundar ainda mais sua entrega e experiência de fé viva? Há um momento em que a fé deixa de ser conceito e se torna respiração. É quando o coração entende que crer não é sentir, é permanecer. Tudo o que parecia confuso se alinha em um ponto silencioso. A fé é a linguagem que o espírito entende quando o mundo emudece. Andrew Murray dizia que a fé é o perfume da entrega, invisível, mas real. E é nesse silêncio da alma que o que antes era apenas teoria se torna revelação viva. Quem chegou até aqui percebe que não é mais a fé que busca Deus. É Deus que habita a fé. E tudo o que o medo um dia construiu começa a se dissolver na presença da confiança, mas há algo ainda mais profundo. Essa fé não é conquistada, é recebida. Ela nasce quando o coração, cansado de lutar, decide descansar. É quando você entende que não precisa mais provar nada a Deus, porque Ele já viu tudo em você. E é nesse lugar de rendição que o inimigo perde a voz. A fé que agrada a Deus é, na verdade, a prova de que você aceitou ser amado, mesmo sem merecer. O Espírito Santo não busca heróis da fé, mas corações que confiam o bastante para se render completamente. Escreva agora nos comentários: eu confio mesmo quando não entendo. Essa é a declaração que ativa o campo da fé viva dentro de você. Se essa mensagem acendeu algo em sua alma, talvez você também faça parte desse campo de almas que foram chamadas a viver a intimidade real com Deus. Não uma fé de palavras, mas de presença. Inscreva-se e permaneça conosco nessa jornada interior, onde o Espírito Santo conduz cada passo para dentro da verdade viva. Gratidão por estar aqui. Que a fé continue a crescer silenciosamente dentro de você, até que cada pensamento se curve diante da paz que vem do alto.